Glória a Deus. Amém. Graças e paz a todos. Amém. Louvado seja Deus. Tá bom? Antes de dar início à ministração dessa noite, eu quero também dar um testemunho que o pequeno Davi, a criancinha que eu estava pedindo oração para a igreja, essa semana eu coloquei no grupo que ele tinha saído para a honra e glória do Senhor da UTI. E hoje nós recebemos um vídeo dos pais falando que eles, graças a Deus, receberam alta do hospital. Então já estão todos em casa para a honra e glória do Senhor. E o Davi sem nenhuma sequela, conseguindo sugar normalmente. E tudo isso é para louvor do nome do nosso Deus. Amém? Intercessão e edificação da família. Convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho mais sobre o nosso Senhor Jesus a cada um dos irmãos. Já falo, como eu sempre falo em toda ministração, Deus já ministrou ao meu coração, continua ministrando. E eu quero pedir à igreja que esteja com seu coração voltado para Deus, com seus ouvidos destapados, focados no Senhor. Não olhe para mim, eu não posso dar nada a nenhum de vocês. Só quem pode dar alguma coisa é o Senhor Jesus. Então, se ligue nele, peça para que ele ministre ao seu coração aquilo que você precisa nessa noite. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Romanos, capítulo 8, versículo de número 14, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem dessa noite é Somos Filhos de Deus. E talvez seja muito comum para você ouvir, eu sou filho de Deus. Mas será que de fato nós aceitamos esse presente de ser filho de Deus? Será que de fato nós estamos entendendo, ou já entendemos, o que é ser filho de Deus? E como prosseguir na caminhada cristã sendo filho de Deus? Ser filho de Deus significa que nós somos obra sua, somos o produto de suas mãos. Nós fomos por ele chamados e resgatados do caminho da perdição, do caminho mau pelo qual nós andávamos. Quando nós nos convertemos, nós saímos então da posição de escravos e de réus condenados a viver uma vida de dor, de sofrimento, e aí eu digo mais em relação à vida eterna, que nós estávamos condenados por conta dos pecados, e saímos dessa condição para filhos de Deus, através do seu Santo Espírito que passou a habitar dentro de cada um de nós, e é Ele quem nos capacita, dia após dia, para que andemos em obediência a Deus. Então nós saímos de um lugar, de uma posição que nos colocava medo, que trazia um peso, pois éramos escravos do pecado, e passamos então a ser capazes de orar e nos dirigirmos diretamente a um Deus, que podemos inclusive chamar de Pai, porque nós nos tornamos o seu filho. Ser filho de Deus pode ainda ser definido como aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus e que creem em seu nome, como diz em João 1:20. Todo aquele que crê, é chamado filho de Deus. Mas aqui em Romanos fala que é preciso também ser guiado pelo Espírito Santo. Não basta apenas a gente crer que Jesus Cristo veio para nos salvar, que Ele é Filho de Deus. É preciso que a gente aceite o Espírito Santo agindo em nossas vidas dia após dia, nos guie e nos conduza pelo caminho correto para que sejamos filhos de Deus. Por não sermos capazes de viver em novidade de vida e buscando a santificação, Deus
pela sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Espírito para habitar dentro de cada um de nós. Mas cabe a mim e a você, todos os dias, alimentarmos esse Espírito através dos nossos devocionais, através da leitura da palavra, através de momentos com Deus, para que esse Espírito se fortaleça e que ele tenha condições de nos guiar e de nos conduzir. Porque todos nós sabemos, se alimentamos a nossa carne, se fazemos tudo de acordo com a nossa carne, é ela quem prevalece, é ela quem está mais forte em nós. Então nós não vamos agir de acordo com o Espírito se ele estiver fraco. E nós só alimentamos o nosso espírito através da palavra, através da oração, através da intimidade com Deus. E uma liberdade tal que nos foi dada, de uma intimidade suprema, onde podemos, assim como Jesus Cristo, falar com Deus, chamando Abba, Paizinho. Isso é uma liberdade, é um nível de intimidade muito grande que nos foi dado, mas que muitas vezes nós abrimos mão, nós negamos esse presente, essa liberdade dada para suprir vontades próprias, para suprir vontades, necessidades da nossa carne. Então, irmãos, não é hora de perdermos as oportunidades que temos de servir e de aproveitar essa intimidade que nós temos com o nosso Deus, de poder chamá-lo de Pai, de poder falar com Ele da forma mais íntima, mais secreta, mais amorosa possível. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, é quem precisa nos guiar. Nós sabemos se estamos sendo guiados ou não pelo Espírito Santo de Deus, através, muitas vezes, daquilo que falam ao nosso respeito. Porque, às vezes, a gente não consegue observar qual tem sido a nossa conduta, como tem sido o nosso caminhar, mas o testemunho que as pessoas dão ao nosso respeito nos mostram quem tem nos guiado. E eu quero que você pense quem tem guiado a sua fala, quem tem guiado o seu comportamento, quem tem guiado a sua vida diante de todas as lutas que você tem enfrentado lá fora. É a dor, é o desespero, é o desânimo, é o cansaço. O que tem te guiado? Quem você tem deixado dominar a sua caminhada? Será que de fato você como filho tem caminhado como Deus quer que você caminhe? Será que como filho você tem tido intimidade com esse Pai? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar na sua vida e te caminhar e te conduzir pelo caminho correto? Se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o testemunho que dão ao nosso respeito precisa ser de acordo com aquilo que acreditamos estar nos guiando. Muitos ainda não conseguem agir como filhos de Deus, porque ainda não permitiram que o Espírito Santo de Deus possa agir em suas vidas. Assim como foi falado poucos dias aqui, que muitos aceitam Deus como seu Salvador, mas não o aceitam como seu Senhor. Muitos vêm para a casa do Senhor querendo Deus como um Deus de milagres, como um Deus que salva, como um Deus que dá, como um Deus que cura, mas não querem o Deus que liberta, não querem o Deus que corrige, não querem o Deus que coloca no prumo e manda andar pelo caminho correto. E sem aceitar esse lado desse Deus, dificilmente o Espírito Santo vai estar habitando dentro de você. Porque é muito nítido, quando você é morada, é habitação do Espírito Santo de Deus, ele te influencia, ele te conduz para as coisas que vêm do alto. Ele te coloca no caminho que faz você querer as coisas que vêm de Deus. Ele te faz servir a Deus sem que isso seja um peso. Ele faz com que abandonar as práticas do mundo não sejam difíceis. Quantos de nós ainda temos dificuldade de abandonar certas práticas? É porque nós não deixamos ainda o Espírito Santo de Deus dominar essa área da nossa vida. E eu quero te convidar hoje para deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta e dominar, fazer morada em todo o seu coração e não apenas em parte dele. Então, por que nós precisamos entender que somos filhos de Deus, que Deus nos chamou para sermos seus filhos? Porque só assim nós veremos que somos livres para viver de acordo com a vontade dele. E chega a ser até estranho falar como ser livre vivendo de acordo com a vontade de alguém. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É a que nos conduz pelo caminho correto, pelo caminho da salvação. Então, viver debaixo dessa vontade não é escravidão. Escravidão é vivermos debaixo do pecado. Isso é escravidão. Mas aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, faz
obedece, faz a vontade do Senhor sem que isso seja um peso. Ele entendeu verdadeiramente o que é ser filho de Deus. Esse Espírito que habita em nós, às vezes quando a gente fala de pecado, as pessoas pensam, mas como cristão eu não vou pecar? Vai. Só que você vai pecar e o Espírito Santo vai te reerguer. E como já foi falado aqui várias vezes nas EBDs, você jamais vai pecar em paz. Nunca mais. A partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você não peca mais em paz. E eu vou te falar também mais uma coisa. Se você está cometendo um pecado, você sabe que é pecado e não está te incomodando, dobre o seu joelho. Se volte para Deus. Porque você está longe de Deus. Então, se está pecando em paz, alguma coisa de errado está acontecendo. É hora de nos despertarmos. Porque Jesus Cristo está voltando. E Ele quer resgatar todos os seus filhos. Amém? Nós somos feitos filhos de Deus quando cremos em seu nome. Como eu já falei em João 1,12, perdão, eu falei 1,20. João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Filho, ele não escolhe nascer. Logo, não é uma realização ou vontade própria dele. A vontade é a realização do sonho, do desejo de quem o gerou. E nós fomos gerados por Deus. Então, nós somos a realização do sonho de Deus. Isso é um privilégio enorme. Sermos filhos de Deus, sabendo que fomos gerados porque Ele desejou nos gerar. Sabemos que fomos criados porque Ele desejou criar cada um de nós para um fim, para um propósito, que é servir, adorar e bendizer o nome santo dEle. Irmãos, saber que nós somos a realização da vontade de Deus é algo que enche o meu coração de uma alegria tão imensa que eu não consigo nem explicar. É algo assim, para mim, surpreendente. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas um Deus soberano e poderoso sonhou, me gerou, me formou, me chamou, me escolheu para servir a Ele. Então, o que eu tenho que fazer é servi-lo, é adorá-lo, é bendizê-lo com toda a minha vontade, com todo o meu ser, com toda a minha vida. Porque isso é um privilégio que nós temos. E nós não podemos lançar mão, abrir mão desse privilégio. Os filhos de Deus estão ligados a Ele através da pessoa de Cristo, que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus 2,11 fala bem assim, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Somos santificados através de Cristo. E ao mesmo tempo somos os seus irmãos. E Ele não tem vergonha de falar, vocês são os meus irmãos. O meu pai é o seu pai. O meu Deus é o seu Deus. Gente, isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é extraordinário. Eu sou filha de um Deus maravilhoso. O seu filho legítimo não se envergonha em me chamar de irmã. E muitos ainda não entendem a importância de ser filho de Deus. Muitos ainda não aceitam quando esse pai que tanto ama vem e corrige, porque a Bíblia fala que o Senhor corrige aquele que Ele ama. E aí, às vezes, a gente não aceita. Deus está me corrigindo porque eu não mereço. Por que Deus está me corrigindo? Por que Ele está me permitindo passar por isso? Ei, Ele te ama. Ele te gerou, Ele te formou. E Ele continua tentando te trazer para mais perto dEle porque Ele te ama. O amor dEle é tão grande por nós. Ele deu o filho dEle legítimo por amor dos filhos adotivos. Isso é demais, irmãos. Isso é incrível. João 20:17, no finalzinho vai falar, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus Cristo falando, vocês são os meus irmãos. O meu Pai é o Pai de vocês também. Aquilo que eu clamei ao meu Pai, vocês também podem clamar. Aquilo que eu consegui vencer através do meu Pai, vocês também podem conseguir vencer. Mas para isso, vocês precisam fazer o que eu fiz. Ter intimidade com esse Pai. Servir a esse Deus com inteireza de coração. Com toda a sua vida, com toda a sua alma, com toda a sua força. É para isso que nós somos criados. Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui rapidamente 3 características dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram verdadeiramente esse chamado e se reconhecem como filhos de Deus. Primeiro,
o Filho de Deus, aquele que crê ser filho de Deus, ele mantém a sua vida na presença dele. Paulo, em Filipenses 3,13, diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo, ele segue a vida dele, esquecendo o que passou e avançando para um alvo. Quem é esse alvo? O alvo de Paulo era Cristo. Ele não se desviava, ele não se distraía com nada durante a caminhada. Ele estava sempre olhando ali. O meu alvo é Cristo. A minha caminhada, pode acontecer o que for. Tá tranquilo? Estou caminhando rumo a Cristo. Tá turbulenta? Estou com dificuldades. Perdi alguém que eu amo. Estou doente. Ai, perdi o emprego. Meu irmão, não interessa. O seu alvo é Cristo. Tudo que tem aqui vai acabar, vai passar, vai ficar. Mas o seu alvo vai permanecer. Se você está focando em Cristo, se você é um filho que crê e mantém a sua vida nele, pode ficar tranquilo. Na tua caminhada, você vai terminar com ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nada nem ninguém pode ser capaz de nos afastar da presença desse Deus que nos tomou como filhos. Mas o filho de Deus não pode viver a sua vida para si. Ele precisa viver essa vida que é um presente que nós recebemos. Precisa viver para Deus. A quem nós temos verdadeiramente dedicado a nossa vida? O nosso tempo, os nossos momentos de lazer, aquelas horas que sobram do nosso dia? A quem nós temos dedicado os nossos pensamentos? Quando projetamos algo para o futuro, nós nos lembramos de projetar uma caminhada diferente na presença do Senhor, olhando para esse alvo? Ou nós olhamos o alvo que queremos conquistar profissionalmente? Ou nós olhamos somente coisas dessa terra que vão ficar e vão perecer? Temos dedicado os nossos dias a servir esse Deus com alegria? A segunda característica daquele que crê ser filho de Deus é porque ele busca se santificar e se aperfeiçoar em Cristo. O chamado de Cristo para cada um de nós é para que sejamos santos como ele foi santo. Cabe a nós buscarmos todos os dias essa santidade. No que pensamos, porque se deixamos de pensar nas coisas que vêm do alto, logo, logo deixaremos de ser santos. O que falamos, como agimos, como procedemos. Precisamos buscar a Cristo e nos aperfeiçoar como cristãos. Quando somos imitadores de Cristo, nós estamos aperfeiçoando o Cristo em nós, o ser semelhante a Ele, o ser parecido com Ele. Os filhos de Deus, todos nós necessitamos, irmãos, diariamente do nosso devocional. Necessitamos diariamente desse alimento. Sem esse alimento, nós nos afastamos desse Deus que também é Pai. Sem esse alimento, nós fazemos com que o Espírito dele que habita em nós enfraqueça. Sem esse alimento, não tem como nos santificarmos. Porque a santidade vem junto com a fé, pelo ouvir a palavra do Senhor e por colocar em prática. Porque quantos de nós estão ouvindo a palavra de Deus ou estão lendo a palavra de Deus, mas não estão colocando em prática aquilo que estão aprendendo? Não adianta sabermos o que ela fala, entendermos tudo que ela fala, saber que todos os dias Deus ministra ao nosso coração, sem deixar que a mudança de vida aconteça, sem deixar que a mudança de caráter aconteça. É preciso deixar Deus trabalhar. É preciso andar em novidade de vida. É preciso caminhar olhando para Cristo, seguindo o seu exemplo, nos aproximando, tendo intimidade cada vez maior com o nosso Pai. Viver em paz e alegria, independente da situação. Todos nós estamos passando por alguma turbulência. Os dias são maus, mas para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles vivem com paz, eles vivem com alegria, eles enfrentam tudo que vem e bate de frente com eles com alegria. A terceira característica
e que tem se esfriado no coração de muitos é que aqueles que creem ser filhos de Deus, eles vivem e eles anseiam pela volta de Jesus. Quantos de nós nos acostumamos com, Jesus está voltando, mas já tem tanto tempo que eu ouço isso. E uma hora ele volta, então deixa para lá. E não clamamos, não falamos mais, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E não desejamos mais que ele venha, porque o nosso coração está sendo enraizado nessa terra. Muitos filhos de Deus estão se perdendo, porque estão focando somente nas conquistas terrenas. Estão se esquecendo que estamos aqui de passagem. Estão querendo fazer morada eterna aqui. E aqui vai ser sofrimento para quem ficar. Os verdadeiros filhos de Deus, eles clamam dia e noite: Senhor Jesus, volte. Senhor Jesus, volte. Volte para mim, volte para esse povo, irmãos. Está difícil viver lá fora e vai ficar cada vez pior. Eu me lembro que no início da minha caminhada com o Senhor, eu não entendi ainda o que era ser filha de Deus. E quando alguém me perguntava, o que você pensa se Jesus voltar hoje? Eu respondi assim, eu penso que ele deveria demorar mais um pouquinho, porque ainda tem tanta coisa que eu quero conquistar, eu ainda quero casar, eu ainda quero ter filhos. E que ignorância que eu vivia, irmãos. Se Deus quiser me dar a oportunidade de viver mais coisas além do que eu já vivi, glórias a Ele por isso. Mas, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Melhor para todos nós que Ele venha, meus irmãos. E nós precisamos desejar isso. Isso precisa queimar, isso precisa arder em nosso coração. Porque essa confiança, esse desejo, esse crer que Ele vai voltar, é o que nos impulsiona dia e noite para continuar buscando, para continuar crendo que Ele virá buscar a sua igreja, que Ele virá buscar os filhos que estão preparados, servindo Ele em espírito e em verdade. E será que isso verdadeiramente tem ardido em nossos corações? Será que é isso que nós estamos transmitindo para os de dentro da nossa casa? Será que os de dentro da nossa casa não têm vindo para a casa do Senhor? Por mais que a gente fique falando, Jesus está voltando, mas será que nós estamos mostrando para Ele que Jesus está voltando? Será que nós estamos demonstrando para Ele esse desejo, esse anseio que arde em nosso coração? Será que ainda queima dentro de nós essa chama de que Jesus está voltando? Mais do que sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos agir como tal. Filho é um ser ensinável. Nós temos sido ensináveis. Será que quando Deus fala, filho, não, nós damos ouvidos para o que Deus tem falado? Ou será que nós ficamos sendo aquele filho teimoso que vai insistindo, insistindo, na esperança de mudar a opinião de Deus? Será que a gente fica, não, eu vou até jejuar, vai que Deus muda o que Ele falou? Não é isso que Deus espera de nós. Como filhos de Deus, nós temos um Pai incrivelmente admirável. Todos tiveram pai ou mãe ou alguém que vê como a figura paterna. E eu tenho certeza que você admirava alguma característica nessa pessoa. E eu quero te falar que Deus é um Pai onde nós podemos admirar todas as características e não apenas uma. Nós podemos imitá-lo em tudo, não apenas em algumas coisas. E não só podemos, como devemos imitá-lo. Deus é um Pai que nunca vai nos abandonar. Deus é um Pai que estará sempre pronto para nos dar colo. Deus é um Pai que estará sempre pronto para nos ouvir. Deus é um Pai que estará sempre pronto para atender a necessidade do filho dele. Mas a nossa necessidade, o nosso pedido, a nossa vontade, precisa estar de acordo com a vontade dele. E nós precisamos entender que não é pelo muito clamar, que não é pelo muito insistir, precisa estar de acordo com a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos os dias, Deus, que é o nosso Pai e nosso Senhor, Ele cumpre o seu papel em nossas vidas. Jesus, o Cristo, Ele obedeceu a esse Pai e também cumpriu o seu papel, que foi o papel de morte para nos dar salvação e é o caminho pelo qual nos leva a Deus. O Espírito Santo obedeceu, veio, faz morada em cada um de nós e segue cumprindo o seu papel de consolador,
de nos fazer ficarmos firmes na presença do Senhor. E nós, como filhos, estamos cumprindo o nosso papel com o nosso Pai, com o nosso Deus? Ou queremos apenas que seja feita a parte de lá? Estamos cumprindo com o nosso papel de filhos? Somos filhos, sabemos que filhos também têm obrigações. Sabemos que filho também tem um papel dentro de casa. Na casa do Senhor você está cumprindo com o seu papel de filho? Você tem feito o que o seu Deus tem mandado? O que o seu pai tem falado para você fazer? Nós não podemos nos acomodar e nos acostumar com as coisas desse mundo. Não podemos buscar juntar tesouros que a traça e a ferrugem vão corromper, vão corroer. Porque o que Deus tem para nós, filhos seus, é muito maior do que o que nós pensamos, do que o que nós imaginamos, do que o que nós desejamos. Porque o que Ele tem para nós não vamos receber aqui. Nós vamos receber no nosso lar celestial. Nós vamos receber quando estivermos com a nossa família celestial. E nós devemos desejar tudo isso diariamente. Nós somos herdeiros de Deus. Receberemos direitos e privilégios que nós não teríamos se não fôssemos aceitos como filhos de Deus. Nada nem ninguém poderá nos tirar o que Deus tem para nós. O que nós temos aqui nessa terra pode ser roubado. O que nós temos, dizem que o ensino, que o conhecimento é a única coisa que não pode ser tirada. Mas se você sofrer de amnésia, também vai ser tirado. Então a única coisa que não pode ser tirado de nós é aquilo que Deus vai nos dar para desfrutarmos na glória. Então é isso que nós, como filhos, precisamos buscar todos os dias. É aquilo que nós vamos alcançar na nossa casa, na nossa mansão, no nosso lar celestial, que é muito maior, que é muito melhor do que tudo que nós temos aqui. E precisamos entender, irmãos, Jesus, filho legítimo, sofreu, chorou, se angustiou. Nós também sofreremos, vamos chorar, vamos nos angustiar. Mas Jesus Cristo venceu. E se permanecermos como filhos desse Deus, também venceremos, assim como Cristo Jesus venceu. Mas nós não podemos desanimar. Nós devemos continuar alimentando o Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Precisamos fortalecer a nossa fé em Deus. Precisamos viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ser filhos que se parecem com o seu Pai, que é santo. Quantas vezes nós queremos filhos ensináveis, dóceis, queremos filhos que sentam e conversam com a gente, falam das suas dores e nos falam o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, o que machuca. Mas quantas vezes nós não somos esses filhos? Quantas vezes Deus está esperando que a gente chegue até Ele, pronto para nos ouvir, mas a gente se cala e não fala nada com Deus? Quantas vezes Deus está lá falando, filho, vem, eu vou te dar consolo. Filho, eu quero te dar colo. E a gente procura em várias outras coisas. Quantos lá fora estão procurando na bebida, na prostituição, em diversos vícios, o que só vão encontrar em Deus? Quantos dentro da nossa casa queriam ver em nós que nós conseguimos nos achegar a esse Deus? Quantos queriam que o nosso testemunho gritasse para eles, olha o tanto que é bom servir esse Deus. Olha, eu sirvo a um Deus que mesmo eu passando por tudo isso que eu estou passando, eu estou caminhando aqui com paz. Mas muitas vezes os de dentro da nossa casa não têm visto a nossa caminhada ser em paz, ser com alegria. Quantas vezes nos desesperamos porque perdemos alguém ou porque veio uma notícia ruim e os que estão nos olhando esperavam que a gente reagisse de forma diferente. Somos humanos sim, irmãos, mas se somos filhos, descansamos em um Deus que pode todas as coisas. Se somos filhos desse Deus, nós precisamos entender que a gente tem que enfrentar tudo com paz e com alegria. Vamos chorar, vamos sofrer, vamos sentir dor, mas não vai ser igual o sofrimento de quem está lá fora. E eles precisam ver que passamos por tudo isso com alegria e com paz. Isso vai ser uma grande pregação do Evangelho para eles. Nós queremos uma família que busca a Deus, que vive em santidade e novidade de vida. Mas eles têm visto que a gente está buscando a Deus? Eles têm visto o nosso interesse em estar na casa do Senhor ou em
Continuar como servo, como filho, onde quer que estejamos? Os que te observam têm visto o seu compromisso com a obra de Deus? Os que te observam e que esperam ver Deus através da sua vida, eles têm visto que é a Deus que você busca quando a situação aperta? Que é nele que você descansa? Que ele é a primeira pessoa que você procura? Como tem sido o nosso testemunho diante daqueles que nos observam o tempo todo? Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos cumprir com o nosso dever. Devemos ser filhos obedientes e tementes a Deus. Que todos nós tenhamos uma atitude e comportamentos de irmãos de Cristo. E assim como Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos, que não tenhamos vergonha de confessá-lo diante de todos os que estão lá fora. Quantas vezes nos envergonhamos de falar que somos cristãos? Para alguns é vergonha, não por servir a um Deus, mas por não estar servindo da forma como deveria. Para outros é vergonha, porque simplesmente acha que é careta servir a um Deus. Ai, irmãos, se você hoje se envergonha de Cristo, talvez lá ele fala que nem te conhece. Vamos cuidar da nossa caminhada. Se o nosso alvo verdadeiramente é Cristo, é esse Deus Pai e Senhor das nossas vidas, vamos abrir mão de tudo que é terreno, de tudo que nos prende a este mundo, de tudo que nos distrai, e vamos olhar somente para esse alvo. Vamos nos preocupar em agradar somente a esse alvo. Não tem como servir a um pai querendo agradar a outras pessoas. Não tem como a gente servir a Deus com medo de falar que é pecado o que é pecado, que é errado o que é errado. Não tem como falar que é cristão sem viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Que a gente possa entender que a experiência do sofrimento, ela precede a experiência da glória. O sofrimento que estamos vivendo aqui, ele é pequenininho diante da maravilhosa glória que vamos viver com o nosso Deus. Então continue lutando, continue, irmão, enfrentando, continue acreditando que tudo isso vai passar, que tudo isso um dia vai acabar. Creia que você é filho de Deus. Aceite Jesus, aceite o Espírito Santo dentro da sua vida. Deixe Ele trabalhar, deixe Ele te moldar, para que verdadeiramente, quando tudo isso aqui acabar, você possa desfrutar da vida eterna ao lado desse Pai. Hoje nós fechamos os nossos olhos e falamos, Abba, Pai, sentindo a presença dEle, imaginando como deve ser estar ao lado dEle. E um dia, irmãos, o veremos face a face. Poderemos tocar nesse Deus, nesse Pai maravilhoso, nesse Senhor das nossas vidas. Poderemos agradecer por tudo, por todos os momentos que Ele nos segurou em suas mãos, por ter nos ajudado a permanecer nesse caminho. Um dia nós vamos falar, Senhor, obrigada. Abba, Pai, Paizinho, eis-me aqui junto do Senhor. Isso vai ser maravilhoso para todos nós, servos e filhos desse Deus. Possamos crer que somos filhos de Deus, mas que possamos viver essa vida que Ele nos deu, que possamos viver para Ele, buscando viver em santidade e aperfeiçoamento em Cristo, desejando ardentemente a sua volta, fazendo com que os que estão à nossa volta sintam o desejo, sintam a vontade de servir e de ser filho desse mesmo Pai. Vamos pregar, vamos falar. Mais uma vez eu falo, Jesus Cristo está voltando. Está acabando o nosso tempo aqui. Se não foi fácil até aqui, vai ser ainda mais difícil o restante do nosso tempo aqui. Mas, irmãos, a vida eterna, ao lado desse Deus, ao lado desse Pai, vai ser de grande alegria, vai ser de muita paz, vai ser de riso o tempo inteiro. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Ficaremos o tempo inteiro falando santo, santo, santo é o Senhor. Que possamos aqui já estar falando santo, santo, santo é o Senhor e clamando Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
A verdade é, irmãos, Deus já tem voltado para muitos. E o Robert, antes da gente vir, ele falou algo que me chamou a atenção. Eu não sei se os irmãos viram a queda do avião da cantora Marília Mendonça. Ela e mais 4 pessoas vieram a falecer. E o Robert falou uma frase que ele mandou para a família dele. Se o avião que você está andando, se o avião da sua vida caísse hoje e a sua vida acabasse, você desfrutaria de uma vida de alegria ou de tristeza? A sua vida eterna, hoje, você, sabendo a sua conduta, sabendo a sua caminhada, seria de alegria ou de grande dor? O Pai nos chama para perto dele. O Pai nos chama para que a gente fique pertinho, adorando, engrandecendo e vivendo uma vida de santidade, de retidão diante dele. Porque se o avião da nossa vida cair e acabar hoje, nós vamos continuar voando com ele. Amém? Convido a igreja a curvar a sua cabeça. Senhor Deus Pai, todo